Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos ao canal Reserva do Reserva. Devido à pandemia mundial, todos os campeonatos do mundo foram automaticamente paralisados. Com isso, sem ter jogos, muitos jogadores tiveram seus passes desvalorizados. E vamos ver no vídeo de hoje o top 10 jogadores que mais tiveram seus passes desvalorizados nessa temporada. Em 10º lugar, Alexandre Lacazette. Ele tem 29 anos, é francês e atualmente ele joga no Arsenal da Inglaterra. Ele joga como centroavante, mas também pode jogar como ponta esquerda e ponta direita. Ele veio do Lyon, da França, para o Arsenal por 53 milhões de euros na temporada 17-18. Ele joga na seleção francesa desde o sub-16. Ele teve uma desvalorização de 35 milhões de euros nessa temporada. Seus números na temporada são 16 jogos e 5 gols e nenhuma assistência. Seu valor de mercado atual está em 35 milhões de euros e ele tem contrato com o clube até junho de 2022. Em 9º lugar, Paul Pogba, de 27 anos, francês e joga no Manchester United da Inglaterra. Ele é um meia armador e pode jogar também como volante. Ele é jogador da base do Manchester United e ele foi de graça para a Juventus. Uma temporada após, ele foi vendido para o Manchester United por 105 milhões de euros na temporada 16-17. Na época, a transferência mais cara da história do futebol. Ele defende a seleção francesa desde a época da categoria sub-16. O Pogba teve uma desvalorização de 35 milhões de euros. Seus números nessa temporada são 16 jogos, 2 gols e 2 assistências. Seu valor de mercado está em 65 milhões de euros. Ele tem contrato com o clube até junho de 2022. Em 8º lugar, Christian Eriksen, 28 anos, ele é dinamarquês e joga na Inter de Milão, da Itália. Ele é meia, ele veio do Tottenham para a Inter de Milão por 27 milhões de euros nessa última temporada. Ele joga na seleção dinamarquesa desde o sub-17. Ele teve uma desvalorização de 40 milhões de euros. Nessa temporada ele tem 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. E a maioria desses jogos é vindo do banco de reservas. Seu atual valor de mercado está em 50 milhões de euros e ele tem contrato até junho de 2024. Em 7º lugar, N'Golo Kanté, de 29 anos, francês e do Chelsea. Ele é volante, ele veio do Leicester City para o Chelsea por 35 milhões de euros na temporada 16-17. Ele veio sendo campeão da Premier League pelo Leicester e foi logo campeão pelo Chelsea na temporada seguinte. Ele joga pela seleção francesa desde 2016. Ele nunca jogou pelas categorias de base na seleção. Nessa última temporada ele teve uma desvalorização de 40 milhões de euros. Seus números nessa temporada são 21 jogos e 2 assistências. Seu atual valor de mercado está em 60 milhões de euros e ele tem contrato até junho de 2023. Em 6º lugar, Antoine Griezmann, 29 anos, francês e joga atualmente no Barcelona, da Espanha. Ele é atacante, porém pode jogar nas duas pontas, e ele veio do Atlético de Madrid por 120 milhões de euros na temporada passada. Ele joga na seleção francesa desde o sub-19. Ele teve uma desvalorização de 40 milhões de euros. Seus números nessa temporada são 18 jogos, 5 gols e 2 assistências. O seu valor de mercado está em 80 milhões de euros. Ele tem contrato com o Barcelona até junho de 2024. Em 5º lugar, Lionel Messi, 33 anos, argentino, atualmente joga no Barcelona. Ele joga mais como meio atacante, ele veio da base do Barcelona, joga na seleção argentina desde o sub-17. Ele teve uma desvalorização de 40 milhões de euros. Os seus números na temporada atual são 18 jogos, 10 gols e 5 assistências. Seu valor de mercado está em 100 milhões de euros. Ele tem contrato até junho de 2021, ou seja, ele vai entrar em pré-contrato agora em janeiro, quer dizer que qualquer clube que fizer uma oferta por ele, faltando 6 meses de contrato, ele pode ir de graça para o clube no fim desse contrato dele. Em 4º lugar, Kepa Arrizabalaga, 26 anos, espanhol e atualmente joga no Chelsea. Ele é goleiro, ele veio do Atlético de Bilbao por 80 milhões de euros. Até hoje é a contratação de um goleiro mais cara da história do futebol. Ele joga na seleção espanhola desde o sub-18. Ele teve uma desvalorização de 45 milhões de euros. Seus números nessa temporada são 4 jogos e ele sofreu 7 gols. Atualmente ele já está na reserva do goleiro Mendy e seu valor de mercado atual está em 15 milhões de euros. Ele tem contrato com o Chelsea até junho de 2025. 3º lugar,
Raheem Sterling, de 26 anos, inglês, e joga no Manchester City, da Inglaterra. Ele joga na ponta esquerda. Ele veio do Liverpool para o Manchester City por 63 milhões de euros na temporada 15-16. Ele joga na seleção inglesa desde o sub-16. Ele teve uma desvalorização de 50 milhões de euros. Seus números nessa temporada são 20 jogos, 7 gols e 7 assistências. Seu valor de mercado atual está em 110 milhões de euros. Ele tem contrato até junho de 2023. Em segundo lugar, Dele Alli, 24 anos, da Inglaterra, e atualmente joga no Tottenham Hotspur. Ele é meia, ele veio do MK Dons, time da terceira divisão da Inglaterra, por 6 milhões de euros na temporada 14-15. Ele joga na seleção inglesa desde o sub-17. Ele teve uma desvalorização de 52 milhões de euros. Seus números nessa temporada são 11 jogos, 2 gols e 1 assistência. Seu valor de mercado atual está em 38 milhões de euros. Ele tem contrato com o Tottenham até junho de 2024. Em primeiro lugar temos Eden Hazard, 29 anos, da Bélgica, joga pelo Real Madrid, da Espanha. Ele joga como ponta esquerda, porém pode atuar tanto na outra ponta. Ele veio do Chelsea por 115 milhões de euros para o Real Madrid na temporada passada. Ele joga na seleção belga desde o sub-15. Ele teve uma desvalorização de 60 milhões de euros. Isso principalmente devido a várias lesões. É um jogador que se machuca muito, tem recorrentes lesões, por ter chegado acima do peso, não ter chegado 100% ainda no Real Madrid. Seus números na temporada atual são 6 jogos e 2 gols, a maioria vindo do banco de reservas. Seu atual valor de mercado está em 60 milhões de euros e ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. E chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar o vídeo para seus amigos. Não esqueça de deixar o gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, estamos começando agora. Caso vocês tenham alguma sugestão de algum vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai estar lendo todos aqui. E tamo junto, rapaziada. Um grande abraço e valeu!